Partida de pôquer à la Neymar, o Apocalipse, um dos maiores vilões dos X-Men, virando um golpista do Tinder. Vem o golpe! E o episódio só serviu pra transformar a mão do homem morto em mão do homem vivo. Olá galera, tudo bom? Como é que vocês estão? Então roda a abertura pra gente falar do 8º episódio da segunda temporada da animação X-Men 97. O golpe tá aí. Cai quem quer. O golpe tá aí. Hi Brasil! Eu sou Jimmy aqui do canal Jimmy Nada Neutro, o seu nerd leprechal, o Duende Verde Brazuca, o Visconde de Sabugosa do Budo Geek. Bem-vindos a essa ilha mística, essa ilha fantástica de Hi Brasil, onde a opinião nunca é neutra. Já deixa aquele like, deixa o seu comentário se você também achou o episódio anticlímax, um episódio ruim, ou se você discorda, se você gostou do episódio. Não se esquece de dar um like, de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber informação sempre que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Então bora pros meus comentários e pra resenha sobre o 8º episódio e penúltimo. Vem comigo. Não esquece que essa resenha é com spoilers. Então se você é spoilerfóbico, se você também não gosta de spoiler, acha que estraga a experiência, vai lá no Disney Plus, no Disney+, assiste o episódio primeiro e depois vem curtir a resenha comigo, beleza? Nós começamos o episódio, pessoal, com um flashback da conversa do Ensabanur com a vampira sobre amor, que ela deseja que ele tenha a experiência de amar alguém para o bem de todos os mutantes e da humanidade, e ele fica reflexivo. A gente tem essa conversa que era referência, né, e a dica pra ressurreição do Remy. Na sequência vem o sonho da vampira. Ela é zicada, né? Ela gosta do Magneto, morre Magneto. Ela gosta do Gambit, morre Gambit. Essa aí perde todo mundo, né? Tem o sonho de princesa da Disney, que ela sonha dançando com o Remy, com o Gambit, e de repente ele vira um zumbi. Ele aparece na forma que nós veremos durante o episódio e ela acorda. Destaque para o pijaminha do X-Men, isso que é brand, né? Até o pijaminha tem o X dos X-Men. X-Men, do X-Men tem um Xzinho. Ela acorda assustada com o que aconteceu, como se fosse uma premonição do que estava por vir. Depois, nós temos uma partida de pôquer à la Neymar. É o mutante que tava faltando, né? Porque o que esse cara faz com a bola só pode ser coisa de mutante. Ou pelo menos o que ele fazia com a bola só pode ser coisa de mutante, né? Eu digo a la Neymar porque no último episódio, gente, pra que vocês lembrem, o irmão do Kurt do Noturno mata um mutante pelas costas, o Exodus. A gente tem a X-Force encontrando o corpo do Apocalipse, quase uma múmia, mumificado, morto. E eles estão jogando uma partidinha de pôquer. Eu falei, tá muito Neymar. Enquanto o Santos tá jogando partida decisiva, o Neymar, ao invés de estar lá, tá jogando um pokerzinho. Essa crítica já tava na ponta da minha língua de vir assim, ó. Nossa, que doideira é essa? Eles vão fazer outro filler, vamos esquecer tudo que aconteceu no outro episódio e vai ser agora contando outra história, vai ser só um jogo de poker. Mas essa minha crítica que tava na ponta da língua pra soltar o veneno, não acontece porque um avião invade o espaço aéreo da X-Corp em Genosha e estragou minha crítica. Antes de falar disso, de dar sequência ao episódio, tem a partida de pôquer, né? Que o Fera cita até o nome do episódio, eu achando... Você vê que eu, no meu autoconhecimento de jogador de pôquer, achando que ele estava só citando o nome do episódio. A mão do homem morto. A Jean tentando sabotar, usando a telepatia. Ciclope lá, vedado, enxergando todas as cartas. Só tinha o vermelho, não tinha carta preta. Tudo que ele enxergava era vermelho. E todos vão saindo, só sobram os dois... Homens Blues da Team. Meu Jesus! Só sobra o Fera e o seu conterrâneo, o seu parceiro de melanina, o Noturno. Quando só sobra os dois, pessoal, o Kurt mostra as suas cartas, o Noturno, e o Fera fala, a mão do homem morto. A mão do homem morto, pessoal, que eles citam ali, que eu achei que era só do episódio, na verdade é uma famosa combinação, tá, de mão de pôquer, de ases e oitos pretos, né, paus e espadas. A lenda diz... Por que ela chama a mão do homem morto? Porque a lenda diz que o pistoleiro Wild Bill Hickok, acho que é assim que pronuncia, segurava essas cartas quando foi assassinado em 2 de agosto de 1876, em um bar na cidade de Deadwood, Dakota do Sul, Estados Unidos. Eu achando que era só uma referência ao nome do episódio, mas não.
Por causa desse assassinato, pessoal, essa combinação virou um símbolo de azar no folclore do jogo. Muitos jogadores evitam jogar ou se sentem desconfortáveis quando recebem essa combinação na mão do poker. Eu gostei que até as fichas do poker, você vê que a animação dá um foco nas fichas e até as fichas tem X, de X-Men. Tudo ali tem um xizinho. E o Fera, na sua imensa sabedoria, ainda define a vida de um mutante CLT, que faz diariamente um jogo bom como ruim, né? Essa é a vida de dos mutantes CLTs, esses meros mortais mutantes que somos nós. Isso que deveria ser um mutante, né? Se fazer matar um dragão por dia, nem é um leão mais por dia. Ele vence o jogo do Noturno, né? E ele fala durante o jogo que a vida nem sempre é uma questão de segurar boas cartas, mas às vezes jogar bem com a mão ruim. Jack London, ele cita aqui um jornalista, escritor e ativista social norte-americano. Até aí, pessoal, parece que tudo leva pra construção da aparição do Gambit. A gente tem o Sonho da Vampira, tem o jogo de poker, que eu tava estranhando, que era não tinha sequência de nada do que aconteceu do outro episódio, mas a X-Forces vai se encontrar com os X-Men, porque uma nave invade lá o espaço da X-Corp. E o Cable aparece no vídeo falando que precisavam conversar. Ainda bem que eles deram uma recepção melhor do que os acólitos do Magneto, né? Porque os acólitos do Magneto mandaram pra recepcionar os X-Men 2 mísseis pra explodir o avião. E depois que o avião tomba e cai, é que o Colossus chega lá pra ver quem era e fala: o Kurt, esse é meu amigo. Ainda bem que os X-Men não têm a mesma postura, a mesma conduta dos acólitos do Magneto, né? Parece alguns policiais do Brasil, né? Manda um míssil na cara dos bandidos e depois pergunta. E o legal é que esse episódio só mostrou que o Colossus precisava estar ali pra ele servir de babá pra cuidar dos outros mutantes mais novos, enquanto os X-Men iam enfrentar o Gambit, né? Era só pra isso que serviu o episódio anterior. Não era sobre o Kurt, religião e nada, era só pra Colossus ser a babá colossal dos mutantes. Eu gosto que o Cable ele sempre tá com um headzinho aqui, né? Esse representa os operadores de telemarketing nos X-Men, hein? É uma diversidade total os X-Men. Tá vendo? Dessa diversidade só eu falo, hein? Eu lembro de vocês, operadores de telemarketing. Viu? Eles seriam capazes de matar mesmo. Coisa militar. Conheço os operadores. Esses seriam capazes de matar igual o Cable. Foco na missão. De vender cartão da TIM. Vender empréstimo consignado pros velhos. Isso. Eu tô defendendo vocês, hein, operadores de telemarketing. Só não me liga cobrando. Por que a gente tem que ligar? A pessoa não sabe que tá devendo? Por que a pessoa não liga pra pagar? Ela não quer pagar. Ele traz no avião, pessoal, o corpo naquela cabine do ressecado Apocalipse. Parecendo a cabine do Zordon dos Power Rangers. E parece que o Cable só confirmando que aquela cena pós-crédito do outro episódio não tinha nada a ver mesmo, porque o Cable sabe que o Apocalipse está dentro do Gambit, né? Então ele não... A surpresa dele do final do outro episódio não tem justificativa nenhuma. E é bom que você enxerga ali a discordância de conduta, né? Tem uma discussão entre o Cable e o Xavier sobre a conduta de localizar o Gambit e que eles não querem força letal, é uma missão dos X-Men para resgatá-lo. E agora não é só a Jubileu discordando do Cable, né? Agora você tem o Cable ali encontrando a Jean Grey e o Ciclope, tentando aquela coisa familiar forçada que tá nessa temporada e meio mal trabalhada, né? Deles como família. E depois eles vão para a Cérebra, hein? O que vocês acharam dessa mini lacração? Essa foi uma mini lacração, fala a verdade, né? O Fera fala: nós fizemos algumas atualizações e agora chamamos o aparelho de Cérebra. Essa lacração foi menos sutil do que o filme Pobres Criaturas. No momento que ele coloca Cérebra na cabeça e tenta localizar o Gambit, ele vai até o local onde o Remy tá, parece uma espécie de festa do Halloween ali, né, que o Gambit tá, mas o Gambit fala que feio olhar a mão do outro, só referenciar ao baralho, né. Eu não lembrava que o Gambit falava tanta coisa de baralho assim, né, apesar de usar carta, né. Chega uma hora que fica chato no episódio, de tanto que ele repete coisa de baralho toda hora, né. Saque sua última carta patética e terminarei com isso, Yugi. O baralho do meu avô não tem nenhuma carta. O que ele contém é o indestrutível Kaiba. Ah, possível! E eu achei, aquela cena eu fiquei meio tenso, né? Porque eu achei que ele tinha explodido de alguma forma a cabeça do Professor Xavier. Ou eu achei que é o Professor Xavier tentando entrar na mente de uma mulher
E ficou confuso, né? Pra você entender a mente de uma mulher, pra entender a cérebra, gera uma confusão. Eu achei normal, ele tá desnorteado, mas não foi isso. Fiquei meio tenso, né? A cena deixa um pouco em silêncio ali, mas aí ele fala que onde está o Remy, ele foi pra casa. O Gambit manda uns convites pra Guilda dos Assassinos, e transformam todos em zumbi e fala que morte é evolução ali, aliado ao que o Apocalipse já tinha falado pro Magneto, né? Que a destruição pode gerar evolução, se eu não me engano a frase era mais ou menos, violência gera transformação, né? Algo assim. Aí ele transforma todos. Eu fiquei um pouco decepcionado, pessoal, com o visual do Gambit, tá? Eu achei ele meio cinzento, só zumbi. Eu esperava um visual mais próximo da cor daquelas cartas que ele aparece quando o Apocalipse ressuscita ele lá no laboratório, na Grécia. Eu achei que a gente teria um visual melhor, mas eu achei um visual meio pobre, tá? Para o padrão da animação, que sempre traz uns visuais bem legais dos X-Men. Eu não gostei muito desse visual dele e também não gostei tanto dos poderes das cartas, né? Eu achava que a gente teria algum desdobramento mais específico para a referência das cartas do tarô, mas ele continua só explodindo, basicamente, e tendo o poder de matar e ressuscitar as pessoas, né? Porque ele virou o Cavaleiro da Morte do Apocalipse. O ataque que a Guilda e o Gambit faz ao avião, né, dos X-Men da X-Force juntos, eu achei que... Me lembrou, gente, pode ser só uma brisa minha, mas me lembrou um pouco aquele ataque do filme do Harry Potter, dos Comensais da Morte, quando eles vão transferir o Harry de uma casa pra outra, pra casa dos pais do Ronin. Lembra disso? Eu não sei em qual Harry Potter que é agora. Vou tentar lembrar se é no Relíquias... É Relíquias da Morte, no parte 1? Eu acho que é o Relíquias da Morte parte 1 que eles vão transferir. E todo mundo se habilita a se transformar em Harry, né? Se voluntaria, na verdade, né? Pra se transformar. E cada um segue pra um lado nas vassouras, né? Eu lembrei bastante um pouco, assim. Pode ser só uma brisa minha, tá? Mas eu lembrei um pouco do Harry Potter e os Comensais da Morte, né? Aquelas motos ali, atacando, o efeito dele chegando, assim. Eu lembrei um pouco do Harry Potter, tá? E você vê, eu acho que pode ter algum sentido, porque eles vêm homenageando vários gêneros, assim, no cinema, vários filmes, né? Tem até, eu vi algumas resenhas, algumas críticas que falam que essa cena do poker é uma homenagem ao Star Trek, tem uma cena de poker que eles jogam, né? E ele já teve, né? O episódio do Wolverine é bem Aliens, bem Enigma de Outro Mundo, né? Você tem um pouco de Exterminador do Futuro, já homenageado nos episódios. Jurassic Park, no episódio passado da Terra Selvagem, né? Então eu acho que os roteiristas aí, eles vêm fazendo homenagens, assim, a filmes que eles gostam, né? Então seria loucura, talvez só seja uma loucura da minha parte, achar que tinha uma cena parecida com Harry Potter, né? E mais pro final do episódio, a gente ainda tem ali no momento da tentativa de casório do Gambit com a vampira, né? Um Gambit Lipsy com a vampira. A gente ainda tem de novo, talvez pra mim, uma espécie de referência ao Frankenstein, né? Já que ele ressuscita bem parecido com o Frankenstein. Ali ele procurando sua noiva, né? O Ciclope tentando ter uma conexão enquanto o avião cai. Essa cena, eu acho que uma das coisas que eu mais gostei do episódio é precisar estar com todos os telexinéticos. A Psylocke, a Jean e o Cable virando Super Saiyajin pra conseguir impedir que o avião, aquele avião militar ali da X-Force, caísse, né? Uma das coisas que eu mais gostei do episódio, né? Mas essa tentativa meio forçada, como aconteceu no começo da temporada, de criar uma conexão com ele, nós podemos fazer isso junto, Cable, vai! É muito forçado, eu não gosto, tá? É mal trabalhado, porque justamente o episódio ele tá tentando, toda a temporada ela tá tentando, sabe, muito apressada e correndo com tudo, então muita coisa fica mal trabalhada, né, no meu ponto de vista. Por que eu acho que é anticlímax, tá, gente? A construção do Apocalipse estava sendo muito bem desenvolvida, a gente estava sendo reapresentado ao conceito do vilão de uma forma muito interessante, com vínculo com os Celestiais, mostrando as motivações dele no passado, o que pode acontecer no futuro pós-apocalíptico, e ele, seu Gambit, e a gente não entender qual que é o plano exatamente do Apocalipse, porque ele vira um golpista de Tinder. Sabe, imagina o Apocalipse, ele fez o perfil do Tinder e botou as fotos do Gambit pra enganar a vampira. Aí quando ela encontra o Gambit, não tá corado, ele tá meio zumbi, ele tá meio pálido. Essa coisa do perfil do Tinder eu pensei. Baixei o Tinder, em 3 dias eu desinstalei. Achei manhã lá. E ainda sequestra, né? Esse é um golpista do Tinder sequestrador, abusivo, né? Que além de não ser ele, não é o Gambit de verdade, ele ainda vai lá e sequestra a mina.
que ele queria com isso, né? Eu não entendi. Aí a gente tem o próprio Gambit, né? Na versão zumbi, com um pequeno flashback contando a história que o Apocalipse também deu uma chance para o amor. Seguindo ali a conselho da vampira no Antigo Egito, ele deu uma chance para aquela sacerdotisa que o Kang falou que ela teria um papel importante, né? Que ela deixa ela lá, a External. E a gente descobre que o Apocalipse, além de ser um golpista do Tinder com a vampira, ele também foi vítima de um golpe. Ele entrega a joia, uma relíquia, parte dos poderes para a mulher, por qual ele se apaixona, e ela, no mesmo instante, já desaparece. E essa cena é tão tosca, né, que é tudo feito assim, em segundos. Ele dá pra ela se transforma, foge, e ele só faz assim. Fica rosnando, como se fosse um cachorro quando você chega perto da comida dele. É tão tosca essa cena. E pior, pra mim, não combina com o personagem, tá? Como ele tem esse vínculo cósmico, ele tem essa parte emocional, mesmo que tenha aquela questão dos quadrinhos, dele ser apaixonado, ou ele tem um vínculo com a Gênese, aqueles meio que talvez adaptam pra essa External, eu acho que não combina com o personagem esse vínculo emocional. O Apocalipse não combina ele ter tanta emoção assim a ponto de se apaixonar e entregar parte dos poderes dele. Eu não achei isso bom, tá? Eu não achei bem ruim. Isso, eu não entendi. Isso foi pra justificar dele querer... ele tá dentro do Gambit e se casar? Qual que era o plano, afinal, do Apocalipse? De se casar com a vampira? Ele era só o Browse do filme do Mario Bros, que queria só casar? Só queria ser amado? O Apocalipse? Qual que é a questão? Pior que eles introduzem essa External, mostram qual foi a importância dela no Antigo Egito, né? Tanto que o Kang falou, você vê que existe mulher interesseira querendo joia pra dar o golpe desde o Antigo Egito, hein? Né? Assim, magoada. Perdi o marido só deixou dívida. A fazenda ele não deixou, os gados se foi. Só Ele de gado. Só ficou o gado que é corno. Desde o Antigo Egito. E o Apocalipse toma esse golpe. Não é interesseira. E pior é que eles matam ela no ritual lá, antes do casamento, que a ideia era o Gambit invocar ela, eles fazem um ritual de sangue lá no lago, invoca ela pra pegar essa relíquia e transformar a vampira numa Eterna também, pra que viva pra sempre, seja a esposa dele, né? E ela morre em segundos, a mulher tem parte do poder do Apocalipse, parte do poder da alma ali que tá dentro do Gambit, e ele mata ela em segundos. Pelo menos eu gostei do bastão dele virando uma foice, né? A única coisa do visual dele que eu gostei foi essa. O resto eu não gostei, não. Interessante que eles fazem é a vampira aceitar, né? A vampira ali muito tentada pra finalmente ter a relação que ela queria ter, porque dentro do avião ela toca nele e percebe que os poderes dela não têm efeito nenhum. E também ele era meio morto ali, não ia funcionar, não tinha nada pra ela sugar, né? Apesar de ter o Apocalipse ali dentro, né? Se ele virou o novo hospedeiro do Apocalipse, deveria ter alguma coisa, né? Ela poderia sugar alguma coisa ali, então ficou meio estranho. Porque aí você não entende se ele tá morto ou não tá, exatamente não tá morto, porque se o Apocalipse tá lá, o Apocalipse não tá morto. Ele é um hospedeiro. É a psique, a consciência, a alma do Apocalipse que fica ali. Se tem alguma coisa ali, tem alguma coisa pra vampira sugar, né? Mas aí você entende que ele é a morte, que ele é uma espécie de zumbi, que é o que eles trabalham no episódio, né? Mas eu achei que isso foi meio ruim também. Então ela tinha diante dela, pessoal, ela tinha a chance de viver uma relação de verdade, né? De poder tocar ainda mais com um cara que ela ama, que era o Gambit, né? Interessante que eles não fazem nada com que ela seja dominada, vire uma cavaleira do Apocalipse, né? Ela vai por livre e espontânea vontade ali, né? Pro casamento que o Gambit propõe, né? Você percebe ali um negócio meio Frankenstein mesmo, dele procurando uma noiva, até o Noturno ele transforma numa espécie de mordomo ali, né? Com uma vela, fica uma coisa bem meio vitoriana ali, o lugar, o castelo, a casa onde eles estão, né? Os X-Men chegam, o Noturno soca todo mundo lá uma cena que algumas pessoas acharam legal, eu não achei muito legal. Acho que a ação desse episódio é a menos interessante, tá? Que menos me empolgou. A ação dos outros episódios eu achei melhor, né? Do que essa. Ele, rapidamente lá, usando o teletransporte, ele soca todos os X-Men lá. Não tem nenhum poder a mais, assim, diferente que o Gambit dá pra ele. E a gente tem a cena interessante da batalha na mente do Gambit, do Professor Xavier e os dois ali. O Gambit faz uma provocação. Fala, onde tá essa sua força de vontade, Xavier, professor? Quando o Gambit precisou de você em Genosha, né? Então é meio que o Apocalipse ali falando, né? Com o professor Xavier. Coitado do Xavier, não pode nem tirar uma férias de lua de mel. Uma férias de lua de mel cósmica que o pessoal fica reclamando.
e já joga na cara dele, né? O cara criou um monte de mutante, é rico, dá uma mansão pra todo mundo, treina todo mundo e não pode tirar uma férias. Férias no espaço, com a sua cadeira de roda cósmica e casar e ter um momento de felicidade que ninguém aceita, né? Jogam na cara dele imediatamente. São os mutantes ingratos. Aí a vampira, tocando no Gambit ali, no plano material, não no plano psíquico, ela consegue entrar na mente ali dos dois, na batalha mental do Gambit do Professor Xavier, do Apocalipse, né, assim dizer. Então são 3 ali contra o Apocalipse. Ela consegue fazer uma inversão, tá? Antes a alma, a consciência do Apocalipse era dominante, e mesmo assim você via muito do Gambit ali. Isso ficou meio estranho pra mim no episódio. Por que ele queria tanto casar com a vampira? Que plano era esse do Apocalipse? E se o Apocalipse sempre pôde fazer isso, sempre pôde transformar um cavaleiro em hospedeiro, por que ele queria tanto Nathan como hospedeiro, né? Um corpo definitivo, não sei. Aí ela inverte a consciência agora do Apocalipse, ela fica aprisionada no Gambit, e o Gambit finalmente ele volta a ter cor, a ficar corado, ele deixa de ser um zumbi com aquele visual cinza. Então, pessoal, o episódio, o roteiro, fez uma baita de uma ginástica pra trazer o Gambit de volta. Eu achei um pouco broxante, como eu falei pra vocês, bem anticlímax. Eu esperava um confronto com o Apocalipse, com o corpo dele real, com novos cavaleiros que ele ia trazer, os 4 cavaleiros. Eu não gostei, pessoal, eu não gostei do episódio, eu achei bem ruim, muito anticlímax, tá? Não ficou claro quais são as intenções do Apocalipse, tá? Pra onde que eles querem ir. E você acaba não sabendo o que esperar do próximo episódio, do fim da temporada, né? E a gente ainda tem uma pequena treta entre os X-Men e a X-Force, né? Porque eles queriam matar o Gambit, era a chance que o Cable tinha de cumprir sua missão. Você vê ali que é um militar, né? O que esse cara sofreu, porque ele tá ali obcecado pela missão dele de matar o Apocalipse. Ele realmente acredita nessa profecia, que ele é o escolhido pra matar o Voldemort. Mais Harry Potter aí, hein? Harry, Cable é o Harry e o Apocalipse é o Voldemort. Mais Voldemort aí. O fã do Harry Potter querendo ver Harry Potter em tudo, né? Por fim, gente, a gente tem a união do X-Factor com a X-Force, tá? Eles vão se unir pra pegar o Gambit. A líder lá, a Doutora Cooper, mostra a carta da torre. A gente tem o tarô retornando pro episódio. A Tower, The Tower, que simboliza mudanças bruscas, simboliza efeitos repentinos e quedas de velhas estruturas. Eu anotei tudo que a carta significa. Um choque de realidade que traz uma nova visão da vida, libertação, o fim de uma prisão ou uma situação sufocante, abrindo espaço para o novo. Esse é o significado da carta da torre no tarô. No final não quer dizer nada disso. É só que eles vão atrás do Gambit na torre da X-Corp. É difícil falar X-Corp sem lembrar da LexCorp, né? Os mundos nerds entrando em conflito na minha mente. Mas é isso, pessoal. Um episódio no geral bem abaixo, tá? Eu não gostei do episódio, não gostei da... Será que o Gambit precisava retornar assim? Pra mim, os roteiristas, eles quiseram, na primeira temporada, bancar os roteiristas de Game of Thrones. Vamos matar alguém. Aí depois que mataram o Gambit, fala, puta que pariu, como que a gente vai trazer esse cara de volta? A gente precisa trazer o Remy de volta. Aí fizeram toda essa loucura. O episódio pra mim só serve... As intenções do Apocalipse parecem não fazer muito sentido no episódio, mas ele é pra trazer o Remy de volta, tá? Não sou contra o retorno dele, mas eu acho que a morte dele é tão impactante, tão legal na primeira temporada, tão forte, tão pesada, que o retorno ele deveria ser melhor pensado pelos roteiristas, pelos animadores da série, tá? E vocês, gente, o que vocês acharam do episódio? Vocês discordam de tudo que eu falei? Gostaram do episódio? Acham que faz sentido? Gostaram do Apocalipse golpista do Tinder? Gostaram do visual do Gambit? Eu não gostei. Não esquece de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo, de compartilhar com seu amigo que também tá acompanhando X-Men 97 segunda temporada. Jimmy, o seu mutante Leprechaun. Fui!